Fala galera, um prazer tê-los aqui para mais uma aula do Professor Jubilu. Eu já quero começar esse nosso processo pedagógico falando de um caso recente que aconteceu no Paraná, onde um bebê que ainda estava dentro da barriga da mãe recebeu 3 transfusões de sangue e acabou sendo salvo de um problema relacionado à incompatibilidade de um fator sanguíneo, que inclusive será o grande tema dessa nossa videoaula. Por isso, já sabe, né? Bota um sangue nesse olho, porque depois da vinheta tem Sistema RH pra você. Em 1937, quase 40 anos depois de descobrir o sistema BO e quase 15 anos depois de descobrir o sistema NN, o nosso grande cientista, sempre ele, Carl Landsteiner, claro que com a ajuda de outros pesquisadores também, eles estavam sedentos por novas descobertas em relação ao sangue humano. E aí o que aconteceu é que esses caras juntos, né, o Landsteiner e vários outros cientistas, começaram a estudar e acabaram descobrindo um novo sistema sanguíneo que foi batizado de sistema RH. Inclusive, esse nome RH, ele é em homenagem ao macaco que foi usado como cobaia nos experimentos e que eram de uma espécie conhecida como macaca rhesus. E hoje, inclusive, esse macaco nem é mais classificado assim, ele teve uma reclassificação e a espécie hoje, macaca rhesus, ela virou macaca mulata. Mas na verdade assim, isso não importa. O que importa para nossa aula é descobrir o porquê que o Landsteiner, 40 anos depois de descobrir o sistema BO, ainda continuava trabalhando no mesmo tema. A verdade é que ele estava muito preocupado, porque mesmo com a descoberta do sistema BO e as relações entre os aglutinogênios e as aglutininas, né, algumas transfusões de sangue ainda continuavam dando errado. E aí o Landsteiner percebeu que o sistema BO, ele não era o único responsável pelos problemas nas transfusões de sangue. Deveria existir mais alguma coisa que estava causando problema, e é justamente essa coisa que ele queria descobrir o que era. Não é fácil essa minha vida, porque esse é o Landsteiner falando, ok? Porque eu descobri as relações de compatibilidade entre o sangue pelo sistema BO, quem pode doar pra quem não pode, eu descobri tudo isso. E mesmo assim ainda tem gente morrendo. O que pode estar acontecendo? E aí, ficou boa a imitação? A imitação do Landsteiner ficou boa? Dá um joinha aí, ó. Ei, vem comigo. Então, o que aconteceu foi que o Landsteiner, ele concluiu que ainda realmente deveria existir alguma coisa no sangue das pessoas que gerava essa rejeição que estava acontecendo. E essa rejeição, ela não estava mais relacionada com o sistema BO. Isso aí já tinha sido resolvido há 40 anos atrás. Então, num lindo dia ensolarado, ele resolveu pegar, olha só, as hemácias do sangue do macaco rhesus e injetar essas hemácias num coelho. E agora eu quero justamente te mostrar um esquema para que você possa entender melhor como é que essa experiência foi feita, experiência essa responsável pela descoberta do sistema RH. Vem em mim! Bora agora ver como é que o fator RH foi descoberto, a grande experiência responsável por isso. E você vai ver que foi uma experiência assim, ó, coisa de maluco, coisa de gente doida, coisa de gênio, como Landsteiner era. Porque o que ele fez? Ele pegou o sangue do macaco rhesus, olha só a pira que ele fez. Ele pegou o sangue do macaco e injetou dentro do coelho. Olha só, pegou o sangue do macaco e pô, meteu-lhe no coelho. E aí ele percebeu que o coelho, ele produzia anticorpos contra o sangue do macaco rhesus. E aí ele chamou esses anticorpos de anticorpos anti-rhesus. E aí depois houve uma simplificação do nome que passou a ser chamado de anticorpos anti-RH, ou seja, anti-sangue do macaco rhesus. Aí ele teve uma ideia. Ele retirou esse sangue do coelho, que continha os anticorpos anti-RH, deu uma centrifugada nesse sangue e aí ele conseguiu, ó, o plasma do sangue do coelho. O que tem nesse plasma sanguíneo? Tem anticorpos anti-RH.
tem um exército de anticorpos que ataca alguma coisa no sangue do macaco rezo. E aí olha só a viagem do Lance Turner. Ele olhou esse sangue, esse soro, e pensou assim, por que eu não pego esse soro e misturo com sangue humano, só para ver se tem alguma reação? Aí ele foi, pegou o soro contendo os anticorpos do coelho, que atacam o sangue do macaco, e misturou com o sangue de pessoas. E foi testando, foi misturando. E aí o que ele percebeu? Que em 85% das pessoas havia uma reação. Ou seja, os anticorpos que o coelho produziu reagiam com o sangue dessas pessoas. As hemácias ficavam lá, aglutinadas, eram destruídas. E aí ele pensou que essas pessoas, esse 85%, tinha alguma coisa muito parecida com o que tinha aqui no sangue do macaco rezo. E chamou essas pessoas de RH positivas. Já em 15% do sangue das pessoas que foram testadas, quando ele misturava com o anticorpo do coelho, não acontecia nada, levando ele a refletir que elas não tinham aquele alguma coisa no sangue que era muito parecido com aquilo que o macaco tinha. Só que eles não tinham, por isso não tinha reação. Os anticorpos eram colocados aqui, mas eles não encontravam o que atacar. E aí não tinha reação. E por isso essas pessoas, 15% delas, foram chamadas de RH negativas. Onde houve a reação, essas pessoas em que os anticorpos do coelho reagiram com alguma coisa do sangue delas, ele concluiu que esse alguma coisa era um antígeno. Era algo presente na membrana plasmática dessas pessoas que estava reagindo com o anticorpo do coelho. E claro que um antígeno muito parecido com o que tinha no macaco rezo, no sangue dele, porque aqui também ocorria essa reação. E esse antígeno, ele foi batizado de antígeno D ou de fator RH. Então, 85% das pessoas tinham o fator RH na membrana plasmática das suas hemácias. E por isso foram chamadas de RH positivas. Já em 15%, que não houve a reação com os anticorpos, isso significava dizer que elas não continham esse antígeno na membrana plasmática das hemácias dela. Ou seja, elas não tinham o fator RH. E por isso estavam sendo chamadas de RH negativas. Ai, Chubão, eu queria entender melhor o que seria esse fator RH. Vou tentar agora responder essa sua perguntinha astuciosa. E para isso vou colocar aqui no nosso super quadro uma hemácia, um glóbulo vermelho, uma célula vermelha do seu sangue. E aí você sabe que na membrana plasmática dessa hemácia existem várias estruturas que vão definir o teu tipo sanguíneo. Por exemplo, essa hemácia, ela pode ter um triângulo azul, que é, na verdade, o aglutinogênio, vou botar só aqui, aglut-A. O aglut-A é o aglutinogênio lá do sistema BO, que muitas vezes vai definir que você seja do sangue do tipo A. Só que se eu olhar essa membrana da hemácia, você tem um outro aglutinogênio aqui, lá do sistema BO também, que é o aglutinogênio B. Então a pessoa carrega na membrana plasmática da hemácia 2 aglutinogênios com relação ao sistema BO. Logo, eu já posso dizer que essa pessoa, ela é sangue do tipo AB. Ela é do grupo AB. Só que agora, nós estamos percebendo que essa pessoa, ela tem uma nova estrutura na membrana da sua hemácia. Essa estrutura aqui é o fator RH. Esse cara aqui é o antígeno D. Você pode chamar tanto de antígeno D como de fator RH. Mas agora a gente vai passar a chamar só de fator RH. Então, a presença dessa estrutura, que é uma proteína, no caso dos aglutinogênios do sistema BO, nós tínhamos aqui carboidratos na membrana plasmática. Agora nós temos aqui, uma proteína. E é essa proteína aqui que nós chamamos de fator RH. Logo,
se olhando essa membrana da hemácia, aqui você vai ter mais um monte de coisa. Né? Tem lá, você vai ter aqui também as estruturas que definem um sistema AMN, tem tudo aqui. Então veja que você vai ter várias estruturas na mesma célula que vão dar várias classificações para o sangue. Nesse caso aqui, se o cara tem o fator RH, ele vai ser RH positivo. Então eu digo que essa pessoa, ela é sangue AB positiva para o fator RH. Olha aí aquele positivo e negativo, ele está relacionado ao fator RH, a presença ou a ausência de uma proteína na membrana plasmática das hemácias. Agora, olha só, se eu pegar essa pessoa aqui do lado, eu vou observar que, com relação ao sistema ABO, não existe aglutinogênios. Ela não tem nem o aglutinogênio A, muito menos o aglutinogênio B. Qual era o grupo que não tinha aglutinogênio lá no sistema ABO? Era o grupo O. E eu estou vendo aqui também, ou melhor, eu não estou vendo o fator RH. Cadê o nosso retângulo roxinho? Não tem ali. Então ela não tem o fator RH. Logo, além dela não ter os aglutinogênios, ela também não tem o fator RH, então ela é classificada como O RH negativo ou O negativo. Agora, por que o fator RH ele é chamado de antígeno? Porque se esse cara aqui for colocado dentro desse cara, que não tem ele, isso aqui vai ser considerado um inimigo. Então vai ter uma reação de resposta do sistema de defesa da pessoa. E antígeno é isso. É tudo aquilo que gera uma resposta de defesa. É tudo aquilo que gera uma resposta imunológica. Então por isso que o fator RH é chamado de antígeno. Porque se ele for colocado num cara que não tem ele, vai ter resposta de defesa. Agora, bora dar uma brincadinha aqui. Porque assim, ó, esse cara aqui, ó, o AB positivo, ele é um cara que ele não produz anticorpos contra o aglutinogênio A, claro, ele tem, como é que ele vai produzir anticorpos para atacar ele mesmo? Ele não produz anticorpos contra o B, e ele também não vai produzir anticorpos contra o fator RH. Logo, o AB positivo é o maior receptor universal que existe. Ele pode receber todo tipo de sangue, porque ele não tem anticorpos contra os outros grupos sanguíneos, quando a gente junta sistema ABO mais o sistema RH. Agora, no outro lado aqui, o O negativo, ele não tem nenhum aglutinogênio com relação ao sistema ABO, e ele também não tem a proteína que determina o fator RH. Logo, ninguém produz anticorpos contra esse cara, e por isso que ele pode ser doado para todo mundo. É exatamente por isso, né, você aprendeu no sistema ABO, que o O é o doador universal. Agora, o O negativo é o melhor dos melhores entre os doadores universais. Né? O O positivo já vai ter algum probleminha com relação ao fator RH, porque o fato do O positivo ter o RH vai causar problemas, por exemplo, em alguém que tem RH negativo. Então, por isso que a gente considera o maior mesmo, aquele que é, ó, ponta grossa mesmo, o cara que é fera aqui, que é o doador universal master, o O negativo. O mais legal é que a determinação da presença ou ausência do fator RH nos seres humanos, ela é controlada por um gene. Ou seja, é uma determinação genética. E é uma determinação genética bem simples, onde a gente vai ter um gene com dois alelos. O alelo Dzão, que é o dominante, e o alelo Dzinho, que é o recessivo. Então o sistema RH, ele se encaixa perfeitamente na primeira lei de Mendel. Um gene com dois alelos, onde um desses alelos é o dominante e o outro é o recessivo. E é pensando em primeira lei de Mendel que você tem que trabalhar nos exercícios que envolvem o sistema RH. Esse gene responsável pelo fator RH, ele se encontra no cromossomo de par 1. Lembre-se que nós temos 23 pares de cromossomos, né? Ou seja, os 23 cromossomos aqui vêm do pai, os outros 23 da mãe, 46 formam 23 pares. No par 1 está o gene responsável pelo fator RH. Se lá onde está esse gene, que é essa região aqui, tiver o alelo dele
Dzão, que é o alelo dominante, ele vai ter a informação, essa região, ela vai ter a informação para a produção de uma enzima, e essa enzima vai ser responsável por produzir o fator RH, por colocar lá a proteína na membrana plasmática da hemácia. Agora, se nessa região, nesse loco gênico, tiver o alelo Dzinho, que é o alelo recessivo, aqui vai estar a informação para a produção de uma enzima que não é funcional. Uma enzima que não tem capacidade de produzir o fator RH. E por isso, vai ter a ausência do fator RH. Bom, como isso aqui é um caso de dominância simples, o que acontece é que, para uma pessoa, basta ela ter uma única cópia do alelo Dzão. E ela já vai ter a produção do fator RH e ela já vai ser considerada RH positiva. Então, nesse caso, olha como fica a nossa tabelinha de RH. As pessoas que têm fenótipo RH positiva, elas podem ser homozigotas, ou seja, carregar 2 cromossomos com os alelos Dzão, ou elas podem ser heterozigotas, ou seja, receber do pai ou da mãe, seja lá de quem for, de um dos pais, o cromossomo com o alelo Dzão, e do outro pai vai receber um cromossomo com o alelo Dzinho. Então, em ambos os genótipos, a pessoa vai ser RH positiva. Quando é que alguém vai ser fenótipo RH negativo? Quando ela for, recessiva. Ou seja, vai ter que receber um cromossomo do pai com o alelo Dzinho e o outro cromossomo da mãe também com o alelo Dzinho. E aí sim, ela será RH negativa. Lembrando que geralmente 85% da população carrega um desses 2 genótipos e 15% vai carregar esse genótipo aqui, sendo RH negativo. Na verdade, essa proporção entre pessoas que são RH positivas e RH negativas, isso vai depender da região em que elas estão vivendo. Por exemplo, nos chineses e japoneses, menos de 1% da população tem RH negativo. Já no Brasil, cerca de 94% dos afro-brasileiros são RH positivo. No caso dos europeus, cerca de 30% deles são RH negativo. Maravilha! Agora que você entendeu a genética do sistema RH, bora voltar a falar de anticorpos, né? Vamos lá para a imunologia novamente. Porque, ao contrário do que ocorre no sistema ABO, os anticorpos anti-RH, eles não são naturais. Ai, como assim, Jubão? Não são naturais? É que, na verdade, eles não são produzidos espontaneamente. O que ocorre é que eles só vão existir caso haja um estímulo, ou seja, caso a pessoa seja sensibilizada. Bora entender isso melhor. Suponhamos que você seja RH negativo. Aí você, infelizmente, acaba sofrendo um acidente. Isola, né? Isola, mas sofreu um acidente. Aí você perde muito sangue e vai parar lá no hospital. Quando você chega lá, você é premiado. Sabe por quê? Porque você vai receber assistência do João. Grande João, o estagiário da medicina. O João, ele está 1 ano estudando medicina e ele já acha que é médico. Então o João é aquele cara que ele anda de jaleco o dia todo. O João, ele vai comprar pão de jaleco. O João, ele vai para as festas da faculdade de jaleco. Esse é o João. É na mão desse cara que você caiu. Bom, o que acontece é que o João, ele pega por um descuido na hora da transfusão de sangue e ele vai te dar sangue RH positivo, sendo que você é RH negativo. Vamos lembrar que você não tem os anticorpos anti-RH circulando no seu plasma. Você nunca foi sensibilizado. Então você é virgem, tá lá, paradão. E aí eu vou te perguntar, se ocorrer esse erro de você receber RH positivo sendo negativo, nessa primeira vez, você vai morrer? Não, dessa vez você não vai. Segue o jogo. Só que o que aconteceu é que você foi sensibilizado agora. E o seu organismo, nos dias que vão seguir, o teu organismo ele vai produzir os anticorpos e as células de memória que vão ficar ali dentro do teu organismo, quietinhos dentro de você, esperando uma próxima invasão. Mas dessa vez você
se safou. Aí você, que tá numa maré ruim, 2 meses depois, sofreu um novo acidente. Vai pro hospital e adivinha quem vem correndo na tua direção aqui, ó, gritando: eu conheço, deixa comigo que eu conheço, eu vou cuidar. É ele mesmo, João, o estagiário da medicina. João faz amor de jaleco. O João, ele acha que sabe o teu sangue. Então ele vai lá, você meio torto, fazendo assim, ele vai lá, pega de novo o sangue RH positivo, e você é negativo, e aí ele te dá esse sangue novamente. E claro, eu vou te perguntar, você vai morrer? Lamento informar, mas agora você vai pro saco. Claro, você tá sensibilizado, você foi sensibilizado na primeira vez que recebeu o sangue errado. Lá você se safou, mas agora deu tempo de você produzir um exército de moléculas especializadas em combater o fator RH. Você produziu os anticorpos anti-RH e eles vão atacar muito sangue no olho, esse sangue que foi doado. Vão considerar agora esse sangue um inimigo. E as hemácias doadas, elas vão ser destruídas, vão aglutinar e vão entupir os seus vasos sanguíneos. E o João, o nosso amigo e estagiário da medicina, vai ter a primeira morte no seu currículo. Aliás, João vai no teu enterro de jaleco. Exemplinho meio pesado, meio mórbido, te peço desculpa, mas você entendeu a mensagem? O fator RH é como, sei lá, ele é como o sarampo. Então, quando você entra em contato a primeira vez com o vírus que causa o sarampo, caso você não esteja vacinado, você vai ter os sintomas da doença porque você não tem anticorpos e células de memória contra o vírus. Mas a partir do momento que o vírus entra em você, o seu organismo ele vai produzir anticorpos e células de memória que irão te proteger para o resto da sua vida. Por isso que a pessoa ela só tem sarampo uma vez na vida. Com o fator RH, acontece algo muito parecido. Só que ao contrário do sarampo, o fator RH ele gera uma resposta de defesa do teu organismo muito mais poderosa. Ela é tão poderosa, essa resposta, esse ataque dos anticorpos ao RH errado, que às vezes pode inclusive levar a pessoa à morte. Já que a reação do fator RH pode ser problemática e levar uma pessoa até a morte, é importante saber quem é que pode doar para quem. Bom, quem é RH positivo, óbvio, pode doar para quem é RH positivo. E quem tem sangue RH negativo, pode doar para quem é negativo. Isso é simples, aí não tem erro, é jogar o jogo seguro. Agora, ainda pode acontecer outra coisa. Quem é RH negativo pode doar para o positivo. A única coisa que não pode acontecer quando a gente fala de compatibilidade do fator RH é o positivo doar para quem? Doar para o negativo. Isso não pode acontecer. Ou melhor, isso até pode acontecer, mas só uma vez. Porque quem é RH negativo não carrega os anticorpos com ela até ser sensibilizada, ou seja, até entrar em contato com o RH positivo. Então, quando entra em contato a primeira vez, por um erro, essa pessoa ela vai se sensibilizar, ela vai produzir os anticorpos, mas não vai acontecer nada. Agora, se vier mais uma vez, aí já era. Caixão pro Billy. Eu queria que você percebesse que isso que eu demorei alguns minutos para te explicar custou quase 40 anos de pesquisa do Carl Landstein. O cara demorou 40 anos para entender a compatibilidade do sistema RH. Uma descoberta que certamente salvou e continua salvando muitas vidas. Não só por conta do aumento na segurança na hora de você fazer uma doação de sangue, mas também porque muitos bebês morriam até que essa descoberta acontecesse por conta da incompatibilidade do fator RH entre a mãe e o bebê. Agora chegou a hora de você entender esse processo de incompatibilidade do fator RH entre a mãe e o bebê. Quando é que isso vai acontecer? Quando a mãe for RH negativa e o filho for RH positivo. Caramba, se a mãe é negativa e o filho é positivo, é óbvio que o pai dessa criança ele será RH
positivo. Ele é que mandou o alelo para deixar a criança RH positiva, que é o alelo dominante Dzão. A mamãe, ela é recessiva, então ela mandou o alelo Dzinho para essa criança. Então o genótipo dessa criança será Dzão Dzinho. É nessa situação aqui que vai acontecer o problema, mas não na primeira vez. Porque na primeira vez, você tem aqui, ó, a barreira placentária que está protegendo a criança. Porque ela não permite a mistura do sangue da mãe com o sangue do bebê. Então aqui está tudo bem, tudo tranquilo, Berenices, não vai acontecer nada. Porém, na hora do parto, ocorre o rompimento da placenta. E a partir daí, o sangue do bebê, ele vai entrar na circulação materna. E caramba, é um sangue RH positivo. É um sangue que tem o fator RH dentro de uma mulher que não tem o fator RH, porque ela é o quê? Ela é RH negativa. E ela vai, óbvio, encarar esse sangue do bebê como um inimigo, como um corpo estranho. E sabe o que ela vai fazer? Ela começa a produzir anticorpos anti-RH para destruir essas células invasoras. Só que com o bebê não vai acontecer nada nesse momento. Por quê? Porque ele já nasceu, ele já está nos braços do papai, ele já está lá na maternidade, não vai acontecer nada com ele. Só que tem um probleminha. A mamãe agora, ela foi sensibilizada. Ela produziu anticorpos, ela produziu células de memória. E se numa próxima vez acontecer isso, e isso aqui, o pau vai comer. Então, na próxima gestação, onde a criança é RH positiva, essa mamãe agora, ela tem os anticorpos contra o RH positivo. E o pior, esses anticorpos aqui, ó, eles conseguem ultrapassar a barreira placentária. E eles conseguem entrar na circulação do bebê. E sabe o que eles vão fazer? Eles vão começar a destruir as hemácias desse bebê, os glóbulos vermelhos desse bebê. E aí os problemas vão ser muito graves. Agora, quais são os problemas que os anticorpos da mãe vão causar no bebê ao destruírem as hemácias dessa criança, desse bebezinho aqui? Na verdade, essa destruição das hemácias, ela recebe um nome, ela é chamada de hemólise. E tanto é que é essa hemólise, é esse fenômeno que vai dar nome a essa doença, relacionada à incompatibilidade do fator RH entre o bebê e a mãe. O nome da doença é doença hemolítica do recém-nascido, ou doença hemolítica perinatal, que é o nome mais correto. Esse hemolítica está relacionado à hemólise, porque os anticorpos da mãe causam hemólise, rompimento das hemácias. E qual é o problema disso? O problema é que essas hemácias destruídas, elas vão para o fígado da criança e lá elas serão metabolizadas. Nesse processo, vai ser eliminada uma substância que é tóxica, que é a bilirrubina. A bilirrubina em excesso, sabe o que ela faz? Ela ataca os neurônios, ela atrapalha a oxigenação dos neurônios. Caramba, as células nervosas não conseguem receber oxigênio direito. E aí eu te pergunto, você acha que o cérebro dessa criança vai ter problema na sua formação? Claro que vai. Vai ter problema no seu desenvolvimento? Claro que vai. Além disso, tem um outro problema. Como as hemácias estão sendo destruídas, o corpo do bebê, o organismo, começa a ficar desesperado. Caramba, as hemácias estão acabando. O que eu faço? Cara, produz mais hemácias. Libera essas hemácias para o organismo. Só que o organismo fica tão desesperado que ele, na verdade, vai liberar para o organismo da criança células que são conhecidas como eritroblastos. O que são os eritroblastos? São hemácias jovens, são hemácias imaturas, são hemácias que ainda não conseguem exercer a sua funcionalidade com categoria, com segurança, com eficiência, não conseguem distribuir oxigênio pelo corpo. Tanto é que por conta desse processo de liberação dos eritroblastos na corrente sanguínea da criança, é que essa doença recebe um outro nome, que às vezes é o que você mais conhece, que é o de eritroblastose fetal. Esse nome está relacionado justamente
a essa liberação dos eritroblastos, que são hemácias imaturas que não conseguem fazer a função correta de distribuição de oxigênio pelo corpo da criança. E, diante desse cenário, quais são os problemas que esse bebê pode ter? Bom, se ele não morrer, que pode acontecer dele morrer, de ter um aborto e acabar com tudo, se ele conseguir sobreviver a essa falta de oxigenação no organismo dele, ele pode nascer surdo, ele pode nascer com deficiência mental, ele pode nascer com paralisia cerebral. Então veja que isso aqui realmente é um grande problema. Agora, só um detalhe aqui. Não é na segunda gravidez da mulher que vai ter o problema. É na próxima gestação em que a criança seja RH positivo. Isso pode ser a quarta, quinta gestação dessa mulher. Não necessariamente vai ser a segunda, porque se o bebê for RH negativo, é o mesmo RH da mãe. Não vai ter problema nenhum. O problema é mãe negativa com bebê positivo. E aí, claro, queria até dar aqui um Philosophies of Life com você. Pode acontecer o problema da doença hemolítica perinatal na primeira gravidez ou na primeira gestação em que o bebê é RH positivo? Pode acontecer? Claro que pode, desde que a mãe tenha sido sensibilizada numa outra ocasião. Que outra ocasião, Jubão? Essa mãe pode ter recebido no passado sangue com fator RH. Ou seja, ela pode ter recebido sangue RH positivo, encontrou lá o João, o estagiário da medicina, recebeu o sangue errado, na hora não teve problema, mas ela foi sensibilizada. E aí pode ter o problema na primeira gestação em que a criança seja RH positivo. Ou essa mãe no passado pode ter tido um aborto espontâneo. E esse bebê que foi abortado era RH positivo. Então, nesse processo do aborto espontâneo, a mãe foi sensibilizada e aí na primeira gestação que ela teve aqui, que não ocorreu o aborto, aí nós vamos já ter o problema da doença hemolítica perinatal. Agora, a eritroblastose fetal é muito difícil de acontecer hoje em dia. Sabe por quê? Porque existe hoje um medicamento que é aplicado na mamãe até 72 horas depois do parto. E o que esse medicamento faz? Basicamente, esse medicamento, ele contém, anticorpos anti-RH. Ele tem anticorpos anti-RH. Então, esses anticorpos são inoculados na mãe, e aí o que eles vão fazer? Eles vão destruir as células RH positivas do bebê, as células sanguíneas que o bebê colocou dentro da mãe. Como ocorre essa destruição, a mãe não tem a oportunidade de se sensibilizar. Não dá tempo da mãe produzir anticorpos contra o bebê. Por quê? Porque antes disso alguém veio e limpou a bagunça. A injeção faz isso, o medicamento faz isso. E a partir daí, ela pode ter uma próxima gestação com o bebê RH positivo sem problema nenhum. Lembrando que essa injeção, ela funciona momentaneamente. Então, toda vez que uma mãe que é RH negativa, tiver um bebê positivo, ela vai ter que tomar essa injeção. Essa injeção, ela contém anticorpos e ela tem uma ação muito parecida com um soro. Antigamente, ela era chamada de vacina. E por que isso aconteceu? Porque teve uma época da ciência em que os cientistas achavam que a vacina da febre tifoide tinha a capacidade de fazer isso aqui, de evitar que a mãe rejeitasse o bebê. Depois viram que era uma grande bobeira, que isso não funcionava, mas o termo vacina pegou e continuou por um bom tempo. Mas hoje a gente chama isso aqui de medicamento, e que é um medicamento muito mais parecido com o soro do que com uma vacina. No caso do bebê que recebeu as transfusões de sangue ainda dentro da barriga da mãe, o que aconteceu é que a mãe, ela era RH negativa e ela já tinha tido um filho RH positivo. E aí, quando ela teve esse filho, ela não recebeu a medicação. E depois disso, ela estava doida para ter mais filhos. E aí ela acabou tendo 2 abortos consecutivos. Até quando ela ficou grávida de novo, e aí o médico descobriu esse problema. E sugeriu esse procedimento da transfusão de sangue para salvar a vida do bebê. E o procedimento, como eu te falei, foi um grande sucesso. Agora sim,
abre o teu olho porque nas provas aparecem muitas questões relacionadas à condição que ocasiona a doença hemolítica do recém-nascido. Para que essa situação ocorra, o pai da criança ele precisa ser obrigatoriamente RH positivo. Qual o genótipo do RH positivo? Dzão, Dzão ou Dzão, Dzinho. Por quê? A mãe, ela tem que ser RH negativa, obrigatoriamente também. E se ela é RH negativa, ela é o quê? Dzinho, Dzinho. E o bebê, obrigatoriamente, vai ter que ser RH positivo. Pô, se o bebê é RH positivo, ele tem pelo menos um alelo Dzão. A mãe não vai carregar esse alelo, porque ela é RH negativo, ela é Dzinho, Dzinho. Então, somente o pai é que pode enviar esse alelo para a criança. Por isso que, doença hemolítica do recém-nascido, o pai é RH positivo, a mãe é RH negativa e o bebezinho é RH positivo. O bebezinho, ele imita o pai, ele puxa o papai. É o papai que manda o alelo que torna ele RH positivo e não a mamãe. Guarda isso, mas guarda isso com amor no coração. Agora, eu queria dar uma filosofada contigo. Tente imaginar quantas crianças perderam suas vidas devido à incompatibilidade do fator RH com a mãe antes da descoberta do fator RH pelo Landstein e o seu grupo de colaboradores. Tá vendo? Porque é importantíssimo sempre investir em pesquisa. Tá vendo quanta coisa boa a ciência já fez e faz por todos nós? Maravilha? Então nessa videoaula você aprendeu sobre o sistema RH, que consiste na presença ou na ausência de uma proteína na membrana plasmática das hemácias, o famoso fator RH. Quem tem o fator RH é RH positivo, enquanto que quem não o tem é RH negativo. Lembrando que o alelo dominante é quem determina a presença do fator RH e o alelo recessivo é quem vai determinar a ausência. Além disso, caso haja uma sensibilização, as pessoas RH negativas podem produzir anticorpos anti-RH. E por conta desse fenômeno, bebês RH positivos com mães RH negativas podem ter a doença hemolítica do recém-nascido. Lembrando que a doença hemolítica do recém-nascido só ocorre quando o papai é RH positivo, a mamãe é RH negativa e o bebê é RH positivo. No mais, lembre-se sempre, faça algo hoje que daqui a um tempo você vai agradecer por isso. Se você pudesse voltar no tempo, eu tenho certeza que você iria querer ter feito algo de uma maneira diferente. Pense sobre isso e faça algo hoje que você tem certeza que se não fizer, no futuro você vai se arrepender muito. Isso sim é viver com sabedoria, é fazer com que cada dia de vida vale a pena, é deitar na cama com a consciência de que você usou o dia para evoluir, para crescer, para se tornar alguém melhor. Maravilha! Tamo junto! No mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Um grande abraço, tchau!